Diz aqui a primeira leitura que Pedro está pregando para o povo, está ensinando ao povo. E ele diz corajosamente: vós, falando agora para os judeus, para o sinédrio, para os chefes, vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E agora a palavrinha-chave. E disso, diz Pedro, nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro está aqui claramente, Pedro está aqui com os outros apóstolos, anunciando aquilo que a igreja deve viver e anunciar. E o que é, Padre Sérgio, que a igreja deve viver e anunciar para o mundo? A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. É aquilo que a igreja primitiva chama de querigma. É o querigma, o anúncio central da nossa fé. Ou seja, a igreja é chamada exatamente a isso. A igreja só existe para isso. Para viver, repito, o querigma, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e vivendo, a igreja deve o quê também, Padre Sérgio? Proclamar o que ela vive para quem? Para o mundo. Vejam, a igreja, ela não existe para si mesma. A igreja existe para Cristo, primeiro, e ela existe para quê? Para o mundo. Sabe aquela ideia que alguns de nós crescemos ouvindo, aquela ideia muito protestantizada, onde alguns gostavam de dizer, porque fulano é do mundo e eu sou de Deus. Eu sou do mundo e fulano é de Deus. Não. Não. Todos nós somos de Deus, todos nós somos do mundo. Não somos desse mundão aí. Não somos desse mundão, esse mundão de pecado, esse mundão que vira as costas para Deus, esse mundão que não quer saber de Deus. Desse mundo nós não somos, mas o mundo, ele é obra de Deus, ele é criatura de Deus. No livro da sabedoria, depois iriam lá, capítulo 9, que é belíssimo trecho, não é? O autor da sabedoria diz exatamente isso, que as realidades criadas deveriam nos levar a crer em Deus, olhar para o mar, olhar para a extensão do universo, olhar para o céu, olhar para todas as criaturas, deveriam essas realidades provocar em nós a fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, portanto, todos nós, a igreja, ela existe para viver o querigma, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ela vive para estar unida a Cristo e vive também para quê, Padre Sérgio? Para dar Cristo ao mundo. Voltando aqui às nossas atividades. Ontem o mutirão, ontem a formação, hoje, daqui a pouco, a evangelização. Tudo que a igreja faz. Atenção aqui, ó, olhe para mim. Tudo que a igreja faz. E se você não entendeu isso ainda, peça a Deus a graça de entender. Porque você entendendo isso, acredite, a sua fé, ela progredirá de tal maneira, não é, que você, evidentemente, experimentará uma realidade nova no tocante à fé, se você entender isso. Tudo que a igreja faz, tudo, portanto, que fazemos na igreja, é claro, principalmente a celebração da missa, principalmente. Nada se compara o quê? A missa. Nada se compara à missa. Nada se compara à missa. Nada. Nenhuma realidade na igreja se compara à missa. Nenhuma realidade. Então, a missa é a vida da igreja. Não existe igreja sem missa, sem Eucaristia. Então, tudo que fazemos na igreja, principalmente a missa, é para quê, Padre Sérgio? É para me unir mais a quem? A Cristo. É para viver mais o quê? A paixão, morte e ressurreição de Cristo. Se eu entender isso,
Se eu tiver aqui um probleminha na comunidade, eu não vou ficar simplesmente chateadinho ou chateadinha, querendo sair, querendo ir embora, querendo desistir. Se eu entender isso, se eu entender que tudo é para me unir a quem? A Cristo. Até mesmo as intempéries dos irmãos, ou as minhas próprias intempéries. É para me unir a quem? Porque, se vocês não sabem, aprendam, eu já expliquei aqui domingo passado, é uma obra de caridade espiritual, são 7, uma das obras de caridade, de misericórdia espiritual, é suportar, não é? Com paciência, as injúrias e os pecados do próximo. Então, se eu entender que meu serviço, que minha doação, que minha entrega, que minha participação naquela pastoral, naquele movimento, ou simplesmente, quem não está engajado, a minha participação na missa, que é fundamental, se eu entender, procurar entender sempre mais, que tudo na igreja é para me unir a Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, repito, meus irmãos e minhas irmãs, não é qualquer coisa que vai o quê, Padre Sérgio? Abalar a minha fé. Se eu tiver essa consciência. Então, por exemplo, você que vem aqui, os grupos, né? São os grupos, não é? Que vem aqui limpar a igreja, que ninguém nem sabe que você vem aqui. Quando você vier aqui limpar a igreja, você limpa a igreja com esse sentido. Eu estou aqui para me unir mais a quem? A Cristo. A sua paixão, morte e ressurreição. E me unindo, poder também testemunhar isso ao mundo da minha casa, ao mundo do meu trabalho, ao mundo da minha família. Veja que coisa maravilhosa, gente. Quando a gente entende isso, não é? A gente vive a igreja. Jesus entra hoje, onde os discípulos estão, e deseja o quê? A paz. Quando a gente entende isso, a gente vive a igreja com uma grande paz, com uma grande serenidade. Se eu entender isso, então, daqui a pouco vamos sair para evangelizar. Eu não vou poder porque eu tenho missa. Mas eu vou às casas, eu vou visitar as pessoas, eu vou abordar as pessoas. Eu tenho que fazer isso com essa finalidade. Isso aqui é para me unir mais a quem? A Cristo. É para me unir à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Eu estou nesta missa agora. Não é para cumprir um horário. Não é para cumprir uma obrigação. É também para cumprir um horário, para cumprir uma obrigação. Mas eu estou nessa missa agora porque eu quero me unir mais à paixão, morte e ressurreição de Cristo. É com esse propósito. Essa criança vai ser batizada. O que é que essa criança vai receber, Padre Sérgio? Ela vai receber nela a vida de quem? De Cristo. Não é? Ela vai mergulhar na paixão, na morte com Cristo e vai o quê? Ressuscitar com Cristo. Vai receber nela o quê? A vida divina. Então, tudo que eu faço, você que faz leitura, você que faz salmo, você que ajuda no canto, você que ajuda no acolhimento, você que ajuda na liturgia, você que ajuda no altar, tudo é em vista de quê? É para me unir mais a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E me unindo a Cristo, poder também o quê, Padre Sérgio? Dar testemunho dessa amizade e dessa união com Cristo. Assim termina o evangelho de hoje. Nosso Senhor dizendo o quê aos apóstolos? Que eles seriam testemunhas de tudo isso o quê? Da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. Como eu disse, é missão da igreja viver a paixão, morte e ressurreição de Cristo e proclamar, anunciar para o mundo a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é a realidade que nos salva. É para isso que a igreja existe e é para isso também que nós estamos na igreja, para nos unirmos mais a Ele e para anunciá-lo.